Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e hoje a gente vai conversar sobre improbidade administrativa, aula número 2, exatamente, aula 2 da improbidade administrativa, e a gente vai continuar falando de aspectos gerais da improbidade e vai falar hoje sobre os atos de improbidade administrativa, que se estendem do artigo 9º até o artigo 11 da Lei de Improbidade. Vamos falar do enriquecimento ilícito, do prejuízo ao erário, da violação de princípios, tudo sobre aspectos constitucionais, administrativos e processuais do novo Código de Processo Civil, né? Ele já chegou com tudo, arrebentando um monte de coisa, né? Vamos lá? Vamos falar um pouquinho de ressarcimento de dano, a gente ainda está na parte de aspectos gerais da Lei de Improbidade Administrativa. Lá no artigo 5º, a lei prevê o seguinte: ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão dolosa ou culposa do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. Então olha só que bacana. Houve lesão ao patrimônio público por ação ou por omissão do agente público. Tanto faz, uma coisa ou outra não interessa. Tanto a ação como a omissão, elas são relevantes para o ato de improbidade. Dolosa ou culposa. Olha que bacana isso que a gente tem que prestar atenção, que é super importante. A gente conversou na aula passada que todo ato de improbidade administrativa ele é doloso e que por exceção tem uma categoria de atos que são culposos também, tá? Então, uma coisa super importante a ser gravado em termos de improbidade administrativa. O ato de improbidade administrativa ele é via de regra doloso, beleza? Doloso, ótimo. Porém, existe uma exceção. Existe o ato que é doloso e que é culposo, que está no artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, quando a gente fala dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. A primeira classe de atos de improbidade administrativa está prevista no artigo 9º, que fala de enriquecimento ilícito por ato de improbidade administrativa. A segunda categoria são os que dão prejuízo ao erário. Estes que dão prejuízo ao erário podem ser dolosos ou culposos. E uma terceira categoria que é só dolosa também, é só doloso o ato, que é o de desrespeitar princípios constitucionais ou princípios aplicados à administração pública. Então, aqui no artigo 5º, ele deixa muito claro que ação ou omissão dolosa ou culposa que cause dano ensejará o integral ressarcimento desse dano. Isso aqui está ligado diretamente o que a Constituição da República fala no artigo 37, parágrafo 4º. Lá na Constituição Federal, no 37, parágrafo 4º, fala justamente de que os agentes, os autores de ato de improbidade administrativa, eles terão que, havendo dano, ressarcir, reparar o dano de forma integral. Aliás, não precisa ir muito longe. O fato de que uma pessoa cause dano para a administração pública, ela vai ter que ressarcir a administração. Isso faz parte da responsabilidade civil de todo cidadão. Ocorre que aqui na improbidade administrativa, essa responsabilidade ela é tratada de forma mais precisa, né? E você precisa identificar, para responsabilizar o agente de improbidade, você precisa indicar qual foi a ação, qual foi a omissão, e se ela foi dolosa ou se ela foi culposa. Porque se ela foi culposa e foi de enriquecimento ilícito, mas causou dano ao erário, necessariamente ele não vai ter que responder. Se ela foi uma ação culposa, uma ação ou uma omissão culposa de desrespeito a princípios constitucionais, ele também não vai precisar responder. Porque a exigência é que ação ou omissão dolosa ou culposa que houver dano, a pessoa repare. Mas nós temos duas categorias em que não se admite o ato culposo. Então, se nessas duas características eu praticar o ato culposo, eu não vou ter que ressarcir, caso exista dano, tá? Entendeu? Não estou fazendo referência específica e exclusiva ao dever de reparação, mas ao fato de que o ato foi culposo quando a lei só prevê, em determinados casos, o doloso.
né? Foi um ato previsto no artigo 9º, culposo, que causou dano. Não vou ressarcir pela lei de improbidade, não. Posso ressarcir de outra forma, desde que prove que eu agi com dolo, né? Se ficar provado que eu agi com culpa, dificilmente eu vou ressarcir, tá? A obrigatoriedade de reparar o dano tem como fundamento de validade o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. Ou seja, essa obrigação prevista no artigo 5º, ela busca validade constitucional, aqui no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal de 1988, que estabelece a tutela, o dever de probidade administrativa e a necessidade de reparação de dano quando ele houver, né? O dano causado deve ser reparado independente de ação ou omissão dolosa ou culposa. O dano causado deve ser reparado independentemente de ação dolosa ou culposa. Observado que a responsabilidade culposa, ela vai estar adstrita ao artigo 10 da Lei de Improbidade. Quando ele fala que deve o dano ser reparado independente de ação ou omissão dolosa ou culposa, ele está me reportando a responsabilidade civil. Não é especificamente a da lei de improbidade, mas sim a da responsabilidade civil, beleza? Olha só. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei sem prejuízo da ação penal cabível. Isso aqui é uma afirmação muito tranquila e clara de que o ressarcimento ele é induvidoso, ele vai acontecer, né? E que a lei de improbidade administrativa, ela nos autoriza, além do ressarcimento, a suspensão de direitos políticos, a perda da função pública, né? Indisponibilidade de bens, e aí isso entra justamente no ponto em que o ressarcimento de danos acaba ganhando um reforço baseado justamente na indisponibilidade de bens. Causei o dano, me recuso a pagar. Então eu vou no seu patrimônio. E a lei de improbidade prevê, aí vem o pulo do gato, né? Ela prevê um sequestro, uma cautelar de sequestro. Só que a cautelar de sequestro não existe mais. Não existe mais, acabou. Com o novo Código de Processo Civil, a cautelar de sequestro desapareceu. Então hoje a gente tem que usar o termo indisponibilidade de bens e justificar isso como uma tutela de urgência, talvez, lá do Código de Processo Civil, do novo Código de Processo Civil. Mas o fato é que o ressarcimento de bens não vai ser só por uma imposição judicial ou uma determinação da administração de que você deve ressarcir. Mas vai ocorrer, caso você se recuse a fazer, por indisponibilidade de bens. É o sequestro do seu patrimônio. O seu patrimônio vai ficar bloqueado. Se você tem carro, casa, dinheiro no banco, isso tudo fica bloqueado e você não pode dispor desses valores até que o dano seja ressarcido ou até que prove que você não tem responsabilidade sobre esse ponto, né, sobre essa questão. Qual que é a posição do STJ sobre essa questão? O requisito do periculo in mora, implícito no artigo 7º, parágrafo único da Lei 8429, que visa assegurar o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, o que inclusive atende à determinação contida no artigo 37. O STJ diz o seguinte, que o ressarcimento deve ocorrer para assegurar a reparação integral do dano, ok? Mas um ponto extremamente importante está aqui. O requisito de perigo estaria implícito no artigo 7º. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa, que é o seguinte. O sequestro de bens era uma medida
cautelar, previsto no CPC de 73. O novo CPC, novo Código de Processo Civil, trata isso como tutela provisória. E aí ela pode ser uma medida de urgência. Esta urgência, segundo o STJ, ela é implícita no artigo 7º da 8429. É a lei de improbidade. 8429, 92, que é a lei de improbidade. Muita gente defende que a urgência, a tutela, o perigo na demora deveria ser provado. Ficar provado necessariamente um fato que na sua existência impediria, por exemplo, a efetiva reparação. Ocorre que o STJ tem o entendimento de que o perigo na demora é inerente à medida, é inerente ao artigo 7º, ele já está implícito ali. Eu penso que é um posicionamento um tanto duro, né? Porque enquanto todo o sistema processual exige a prova do perigo na demora de uma decisão, ou exige a prova de um dano irreparável, irreversível, de difícil reparação, o STJ solta uma canetada dizendo assim, não, está implícito ali. Mencionou o artigo 7º é porque a situação é complicada, né? E isso estaria de acordo com o que fala o artigo 37, parágrafo 4º, né? Olá, meus amigos! Gostou da aula do professor? Grande professor, você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso completaço para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 2016? Acesse nosso site lá Concursos, que lá nós temos um grande curso. Não é apenas um curso, é um grande projeto pedagógico, você pode ter certeza. Lá você tem o estudo em regime de metas, você tem um personal coach, você vai ter um treinador pessoal de concursos. Você pode ter certeza, meus amigos, se você cumprir as orientações pedagógicas do site, cumprir as suas metas de estudos, eu tenho certeza absoluta que lá no dia da prova você vai fazer uma excelente prova e você não vai tirar o lacre da cabeça, pode ter certeza disso. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Nosso curso custa apenas 10 mensalidades de R$25, o melhor custo-benefício da internet. Pode procurar, sem medo de ser feliz, matricular no nosso grande curso, tá certo? Meus amigos, outra coisa, gostou desse material de apoio, dessa aula? Você quer o material de apoio, quer o PDF? Vai lá, acesse nosso site, clique lá em documentos, você pode fazer o download gratuitamente dessa videoaula, tá certo? Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá aqui.